Oi, oi, amores! Mais um dia aqui, gente, nesse cenário maravilhoso para contar para vocês que Deus falou comigo. E, gente, como Deus é incrível, é claro que eu vou contar tudo para vocês. E valorizem, gente, porque eu tô sofrendo tanta opressão para poder gravar esse vídeo aqui hoje para vocês. Eu e o Doug, a gente já foi atacado por uma matilha de cachorros, graças a Deus. Nem o fio de cabelo meu e nem o fio de pelo dele foi tocado, mas para desestabilizar mesmo, né? E eu não consegui gravar para vocês. Mas meu amor, maior é a proteção que me guia e me rege. Então vamos embora que eu não vou desistir. Deus fala muito comigo através do Doug, que é o cachorro que eu trago para passear, sabe? Então, por diversas vezes, ele já abriu os meus olhos com atitudes do cachorro e me trouxe grandes ensinamentos. Dessa vez não foi diferente. Ele é um cachorro extremamente obediente, gente. Então, eu já passei com ele sem coleira mesmo, porque ele atende a todos os meus comandos. Tem mais ou menos umas 2 semanas que ele está extremamente desobediente, gente. Então, eu falo não pode, coisa que ele sempre escutou, ele vai, sabe? Eu não gosto que ele sai, né, da área que a gente passeia, que é pra rua, ele está indo. E isso vai desgastando, porque você sabe que o cachorro é inteligente, que ele te obedece, mas ele não está atendendo aos comandos. Passou gente ali, eu distraí, calma. E aí, gente, ele nessa desobediência toda, e eu tentando buscar a Deus, porque eu realmente, gente, eu busco a Deus nos mínimos detalhes. Porque eu tô assim, cara, eu não quero ficar gritando com o cachorro, eu não quero ficar agredindo o cachorro e nem muito menos saindo do meu normal para o cachorro poder me obedecer. Porque eu nunca precisei de fazer isso, ele é extremamente obediente, então... E é pra vida, gente, se eu precisar de sair do meu normal para alguém poder me obedecer ou me respeitar, pelo amor de Deus, né? E aí eu buscando, perguntando, Deus, o que eu faço? Eu tô falando com ele não tá me obedecendo, ele tá me deixando nervosa, ele também tá me deixando estressada, porque eu falo não, e ele vai, mas eu não quero ser agressiva com ele, né? Eu não quero realmente ter que tomar atitudes pré-históricas pra poder fazer ele me obedecer, porque eu nunca precisei de encostar um dedo nele pra ele ser o cachorro que ele é hoje comigo. E nisso, gente, eu realmente buscando ali entender, né, pela sabedoria, tentando mesmo buscar uma forma, porque eu penso assim, gente, se um dia eu tiver que mandar em cima de uma pessoa, eu não quero ter que ser agressiva ou fugir de mim para essa pessoa me respeitar. Então eu também não quero aplicar isso num cachorro, né? Porque eles são inteligentes. Não adianta a gente achar que eles são irracionais, porque eles são muito mais inteligentes que muita gente. E Deus, ele sempre conversa com a gente através de sinais. E aí ele começou a me mostrar que a praça de eventos estava ficando mais cheia do que o normal, né? Estão vindo pessoas pra cá, fazem piquenique, fazem churrasco e realmente tá virando uma área de lazer mesmo. E aí ele me mostrou isso, né? E passou mais alguns dias e ele também me mostrou que o Doug, ele tava ficando muito distraído com ossinhos, com pedacinhos de comida espalhado pela praça. Então isso estava deixando ele mais eufórico, sabe? Para poder me escutar. Aí Deus começou a me mostrar ali, ó, tá vendo? Tem aquele saco de lixo ali, que ele vai... Ai, peraí que tá tombando. Tem aquele saco de lixo que tá ali, que todo dia ele vai ali procurar para ver se tem alguma sobrinha. Tem os ossinhos da área de churrasco, que toda hora ele vai lá atrás. Tem um lugar que você para tirar foto, que é bem do lado da saída da praça, que vai direto pra rua. Então toda vez que você para ali, ele associa que ele pode ir para aquele caminho, que tá tudo bem. E Deus falou comigo, olha, então você vai ter que começar, em vez de você tirar a foto onde você tem costume, vai um pouquinho mais pra frente. Em vez de você passar ali do lado do saco de lixo, passa desse lado aqui, que aí ele pelo menos não vê e fica uma coisa mais contornável, né, na hora dele responder seus comandos, ele não vai ficar tão distraído. Eu comecei a fazer isso, né, desviar a rota um pouquinho, e ainda assim tinha hora que ele ficava disperso e fazia coisas que, principalmente, gente, ir pra rua. Isso eu falo assim, se esse cachorro morrer atropelado, você tá entendendo? Eu tô dando toda a liberdade pra ele e ele sempre me obedeceu e agora ele tá simplesmente indo pra uma rua que ele tá correndo risco de vida. E aí chegou a hora que Deus entrou de fato nessa conversa. Eu espero que esse vento não atrapalhe o que eu vou falar aqui agora. Mas Deus me mostrou, Lorena, era só você e ele. Vocês dois estavam completamente concentrados no propósito, que é caminhar, né? E ele super concentrado no propósito dele, que é poder te proteger. Mas aí começaram a chegar as distrações. Um ossinho aqui,
um ossinho ali e tá tudo certo. Um ossinho aqui, um ossinho ali, não vai tirar ele dessa obediência. Por quê? Porque o foco, ele ainda é a caminhada. Mas quando se torna todos os dias, ele já não tá ali mais pela caminhada, ele já não tá ali mais pelo propósito. Agora ele tá ali pelas distrações. E ele ainda falou desse jeito comigo: Lorena, as pessoas e animais e todos os seres vivos dessa terra, eles são feitos de carne e espírito. E quando você está alimentando muito a sua carne, como qualquer ser humano, que você está cheio de ossinhos ali, de distrações, você esquece o seu propósito, você esquece o porquê você está ali. Por quê? Porque você está muito distraído. Cada vez que você alimenta muito a sua carne, você fica muito disperso para ouvir a minha voz, para ouvir os meus comandos. E assim está acontecendo com o cachorro. Ele está alimentando muito as distrações e os prazeres dele, e ele está esquecendo de ouvir a sua voz, ele tá esquecendo de ouvir os seus comandos. Por quê? Porque ele tá concentrado em outras coisas. E por que isso falou muito comigo? Porque eu passei uma fase, no começo do ano, que eu estava extremamente concentrada nas coisas de Deus, nas coisas que Deus queria pra mim. Então eu passei por diversas fases que aos poucos eu vou compartilhando com vocês. Mas eu passei por diversas fases, gente, que me deixaram muito triste, muito abalada, sabe? Foram fases mesmo de firmar minha fé e negar a minha carne, negar minhas vontades, negar os meus prazeres. E após passar por toda essa situação, eu comecei a ficar mais tranquila, que eu falei assim, agora eu quero respirar um pouco de tudo isso que eu passei. E eu comecei a me permitir, sabe, com pequenas coisas que alimentam mais a minha carne do que o meu espírito. E foi aí quando Deus falou comigo. E isso que está acontecendo com ele é a mesma coisa que acontece com você quando você não me ouve. É porque você está alimentando tantos prazeres, tantas distrações, que às vezes você não consegue ouvir minha voz. Você acaba se perdendo do seu propósito por conta das distrações. E falou muito comigo, gente, porque realmente, quanto mais a gente vai alimentando os nossos prazeres, a nossa carne, as coisas que a gente gosta mesmo, mais cego, tanto espiritual quanto de audição também, a gente fica para as coisas de Deus. E às vezes Deus quer dar comandos pra gente, sabe? Às vezes Deus quer te direcionar, às vezes Deus quer falar com você. Mas a gente está tão rodeado com distrações que a gente não consegue ouvir a voz dele. E é isso, meus amores. Eu espero que tenha chegado aí de alguma forma para vocês, Como eu disse, eu passei o maior turbilhão para poder, gravar esse vídeo para vocês. Muita pressão, me senti muito nervosa, mas o que Deus queria falar comigo era exatamente isso. O que você está alimentando? Sabe? Você está alimentando as distrações na sua vida ou você está alimentando a sua concentração, sabe? O seu propósito. Então eu vou deixar esse questionamento aí para vocês também entenderem se vocês estão escutando os comandos de Deus ou não. E é isso, amores. Espero que tenha chegado em vocês aí. Agora eu vou para o meu dia. Bora aproveitar essa semana com Deus e com todas as maravilhas que nos cercam.